Olá a todos e todas. Estamos aqui para mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu me chamo Murilo e hoje vamos debater em cima de um trechinho do nosso catálogo de referências do móvel, que é do benfeitor Emmanuel. Então, esse trechinho está no livro A Semente de Mostarda. E ele diz assim: Faze o possível para que não deixes passar um só dia da tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. Então a gente vê que Emmanuel, ele meio que faz um resumo do porquê nós estamos aqui, qual a nossa finalidade nesse mundo. Então ele pede para que a gente se atente em não deixar passar um só dia em que nós permanecemos aqui no planeta sem prestar auxílio a alguém, sem prestar um auxílio a qualquer ser vivo de qualquer espécie da natureza. Então, nessa frase curtinha, Emmanuel ele engloba todas as possibilidades que nós podemos ter aqui no planeta de auxílio, que é a todos os seres, e não somente ao ser humano. Por muito tempo nós tivemos uma concepção errada de que o auxílio, né, ou prestar uma ajuda deve ser só para o ser humano. Então, por muito tempo nós fomos ensinados a pensar dessa forma, que nós vemos que é um tanto quanto egoísta, porque o ser humano é uma espécie dentre milhões de espécies que habitam o planeta. E é estranho pensar que Deus espera da espécie mais inteligente, que tenha compreensão geral de tudo e de toda essa multiplicidade de vida. É estranho pensar que Deus espera que a gente se preocupe somente com aqueles da nossa espécie, sendo que Ele colocou outros seres aqui no planeta para conviver conosco. Então, Emmanuel ele traz esse pensamento de que a caridade não é para ser praticada somente para o ser humano. Nós precisamos estar atentos, principalmente nós espíritas, estarmos atentos para essa prática da caridade que envolve todos os seres, sem distinção de espécie, sem distinção de nível evolutivo, né? E aqui nós temos um trechinho de um verso de Casimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza, no capítulo Os Animais, e Casimiro, ele sempre fazia versos, fazia prosas, né? Sempre com as suas rimas e que traz muitas lições. E nesse trechinho ele fala assim: No caminho, praticando o bem que adores, busca ver em todos os animais os nossos irmãos menores. Então, dando continuidade àquilo que Emmanuel falou, Casimiro ele vem nos chamar a atenção agora para o nosso conceito de irmandade, o nosso conceito de irmão. Quem é o nosso irmão? É só o ser humano? É só aquele que está no mesmo nível evolutivo que nós? Ou aqueles outros que estão em níveis evolutivos anteriores ao nosso também são nossos irmãos? E aí acho que fica muito fácil a gente responder pensando quem criou os demais seres, quem criou os animais, quem criou as plantas, as pedras. Foi o mesmo Deus que nos criou. Portanto, em última instância, todos nós somos irmãos. Todos os seres são irmãos do homem. E, portanto, praticar o bem, praticar a caridade precisa ser expandida para todos os nossos irmãos. Então a gente vai vendo que o nosso círculo de irmandade, o nosso círculo de responsabilidade, ele nunca foi exclusivo do ser humano. Devido à nossa inferioridade, devido
muito ao nosso pensamento egoísta, nós restringimos esse círculo de amor ao próximo somente ao ser humano e, na verdade, somente àqueles que são da nossa família, aqueles que são mais próximos de nós, a quem a gente tem afinidade. E a gente vê Jesus trazendo essa primeira concepção de que não é só aquele que é da nossa família, o nosso inimigo também, né? Mas ele deixou também essa semente de que o amor ao próximo é a toda criatura. A gente vai ver num trechinho mais à frente. Joana de Ângeles, ela também traz uma fala muito parecida com as anteriores. A afetividade deve ser distendida a todos os seres sencientes, aos vegetais, animais, seres humanos, ampliando-a por toda a natureza. Então, Joana ela vem trazer para nós a questão da afetividade, com quem a gente deve ter relações de afeto, relações de carinho, com quem a gente deve ter esse cuidado amoroso, né? E mais uma vez, mais um grande espírito aí da doutrina espírita vem nos chamar a atenção para isso, que é a afetividade, ela deve ser distendida a todos os seres sencientes, né? São aqueles seres que têm capacidade de sentir, capacidade de perceber a si próprio e ao outro. Então, no caso, somos nós, humanos, e todos os demais animais. E é interessante que ela fala da afetividade, que a gente deve estender o afeto a esses seres. E se a gente pensar que na questão da afetividade nós também restringimos, né, esse carinho somente à família humana, e nos dias atuais nós, com os pets, né, cães, gatos e alguns outros animais exóticos, a gente está começando a ter uma afetividade maior com os animais. Mas ainda assim, esse tipo de afetividade ele é restrito, porque nós propositalmente não criamos laços de afetividade com outros animais, principalmente aqueles aos quais a gente mata para comer. Então a gente propositalmente não desenvolve um laço de afetividade com os bois, com os porcos, com as galinhas e tantos outros, com os peixes, justamente porque no fundo a gente sabe que se a gente desenvolver essa empatia, esse laço mais profundo com esses seres, a gente vai perceber que não tem diferença naquilo que é essencial entre nós e eles. Não tem diferença no sentimento de dor, de desespero, de alegria, de afeto com os próprios companheiros ao redor dele. Então a gente vai vendo que nós temos uma dificuldade em estender essa afetividade justamente porque nós teremos que realizar muitas mudanças ao fazer isso, porque a nossa consciência, conforme vai expandindo esse laço de afetividade, ela não deixa que a gente permita mais certas atitudes que causam dor ao nosso próximo, no caso os animais. Então, a necessidade de mudança de concepção acompanha a evolução humana e nos dias de hoje ela se mostra mais ativa, mais patente, justamente por conta disso, porque nós estamos começando a enxergar que todos os seres possuem os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades básicas que nós, que é o desejo de liberdade, o desejo de viver em paz, o desejo de não sofrer, principalmente não sofrer por conta de uma outra espécie que consegue subjugar, né, a ele. Então, é nos colocarmos no lugar deles. Se uma espécie superior à nossa viesse nos escravizar, como que a gente se sentiria? Como que a gente
ficaria vendo os nossos entes queridos ali sendo mortos na nossa frente, sendo torturados, sendo afastados do nosso convívio. Então, é essa realidade, infelizmente, que a gente impõe a bilhões de seres no planeta todo, todos os anos. Então, Joana, no fundo, ela está nos convidando a ampliar essa afetividade justamente para poder libertar esses seres desse ciclo de escravidão, sofrimento e morte. Aqui nós temos um trechinho de um conto do irmão X no livro Luz Acima, intitulado Mãos Enferrujadas. É uma conversa do benfeitor com esse personagem Sucupira, e o benfeitor, nesse trecho, ele começa a perguntar, ele faz várias perguntas, né, ao Sucupira sobre como que ele se portou, né, como que foi a vida dele, o que ele fez de útil. Por isso o título, né, Mãos Enferrujadas. E ele, nesse trechinho, ele pergunta especificamente sobre os animais da natureza. Então ele pergunta lá, né, socorreu animais desprotegidos? Sucupira responde, não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisto. É interessante essa reação desse personagem, né? Ele é questionado se pelo menos procurou proteger, né, paisagens empobrecidas, paisagens ali que estavam se deteriorando e que precisavam ser protegidas. E ele faz um gesto de desdém, né, e responde: jamais pensei nisso, como quem diz, né? Jamais perdi meu tempo me preocupando com algo tão fútil como isso que você está me questionando. E é justamente esse desdém para com a natureza que está nos colocando em xeque, que está nos colocando numa situação muito complicada a nível planetário hoje. Nós estamos vendo vários eventos climáticos extremos por conta das alterações climáticas, pelo aquecimento global. Nós estamos vendo aí tempestade, enchentes, furacões, elevação do nível do mar que já está ocorrendo em algumas ilhas do Pacífico, forçando populações ali a migrarem para outros locais. Então já está havendo aí um movimento de refugiados do clima no planeta. E tudo isso por conta do nosso desdém para com a natureza. Recentemente saiu uma publicação de cientistas, se eu não me engano, na revista Nature, falando sobre o desgelo do Ártico. No Ártico existe uma camada de gelo chamada permafrost, que é uma camada permanente que existe há milhares de anos, de gelo congelado. E por conta do aquecimento global, ela está derretendo. Está expondo ali carcaças de animais que estavam congelados aí desde a era do gelo e até próximas aí do período do início da era Cenozoica. Então, para os paleontólogos está sendo uma oportunidade muito boa porque estão podendo conhecer aí a flora e fauna de eras remotas. Mas o grande problema é que esse derretimento está causando naturalmente a decomposição desses animais, todas essas carcaças que estavam ali cobertas de gelo. E isso está emitindo uma quantidade enorme de gás carbônico e principalmente de gás metano, que é cerca de 20 vezes mais danoso ao efeito estufa do que o CO2. E os cientistas dizem que esse aumento inesperado da emissão desses gases coloca também em xeque todas as previsões climáticas que foram feitas até agora. Então, toda aquela expectativa de se nada for feito para conter o aquecimento global,
venha causar esse e aquele dano, os cientistas já dizem que isso provavelmente vai acontecer muito antes do que eles esperavam por conta dessas emissões que está sendo muito grande. Então, o momento requer uma urgente mudança de postura de todos nós, seres humanos, em relação à natureza, em relação aos nossos hábitos de consumo, principalmente. E o hábito alimentar é um dos carros-chefes aí das mudanças climáticas, justamente porque a pecuária ela é o principal fator ali de emissão de gases poluentes. Dando prosseguimento, o Espírito Lázaro, na Revista Espírita de 1863, ele, num trechinho dela, ele fala o seguinte, falando sobre o amor ao próximo, né, o maior mandamento. Ele diz assim: Jesus disse aos homens: amai-vos uns aos outros, amai-vos na dor, na alegria, no opróbrio, amai a natureza, vossa primeira iniciadora, amai os animais, vossos humildes companheiros, amai o que começa, amai o que acaba. Então esse espírito Lázaro, ele vem dar esse desdobramento do maior mandamento, amai o teu próximo. E é interessante que ele, né, coloca para que a gente deve amar tudo, né, tudo que está ao nosso redor. Ele fala, amai os animais, vossos humildes companheiros. Então ele não coloca os animais como inferiores, como servidores do homem, mas como companheiros de jornada. E aí fica aquela questão, o que nós fazemos com os nossos companheiros de jornada, nossos companheiros humanos? Hoje, nós escravizamos aqueles que estão próximos a nós, né? Nossos familiares, nós escravizamos eles, nós espezinhamos eles, nós colocamos eles em situação de sofrimento porque nós nos julgamos maiores que eles, mais importantes que eles. Obviamente que não, nós tratamos com carinho, com afeto, porque são nossos familiares, são nossos entes queridos, são nossos companheiros de jornada que Deus colocou na nossa família. Por que que nós ainda não conseguimos enxergar os animais como companheiros, como aqueles que estão aqui no planeta não para nos servir, mas para caminhar rumo à evolução que chegará no destino igual para todos, que é a comunhão perfeita com Deus. É esse o objetivo final da jornada evolutiva de todo ser espiritual, esteja ele na fase que tiver, humana, não humana, vegetal, mineral, todos estão caminhando. O fato de o espírito estar matriculado numa escola anterior ou posterior não é justificativa para se explorar ele, para se subjugar, causar dor, sofrimento. Então, colocar os seres em pé de igualdade, em uma horizontalidade com o homem, é algo que nós precisamos começar a ir fazendo essa modificação no nosso entendimento em relação a quem é o nosso próximo, em relação ao maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele pede a nós espíritas o seguinte: apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Então, André Luiz, ele vem pedir essa conduta espírita para os espíritas, para nós, de apoiarmos as organizações de proteção aos animais. E esse livro, Conduta Espírita, se eu não me engano, é da década de 60, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, vamos lá, ele tem várias décadas já que foi escrito. E naquela época
tinham alguns movimentos de proteção aos animais. Mas parece que André Luiz estava vendo que pela lei natural do progresso e da conscientização humana iriam surgir muitas organizações de proteção aos animais. E nunca houve tantas dessas organizações como nos dias atuais. Tanto organizações individuais, protetores individuais, organizações nas cidades, né? ONGs aí que resgatam animais feridos, animais perdidos, abandonados, e as ONGs que são maiores e tratam da flora e da fauna de modo mais amplo, né? Que buscam proteger biomas inteiros. Então, são vários graus aí que existem dessas ONGs de proteção aos animais. E André Luiz pede para que nós tenhamos a conduta espírita de auxiliar a essas organizações. Seja aquela pequena da nossa cidade, seja uma ONG internacional, deveria ser da conduta do espírita dar apoio a essas organizações. Nos últimos dias teve um grande movimento nas redes sociais e uma campanha em prol dos visons lá na Dinamarca. O visão é aquele animalzinho bem peludinho e que, infelizmente, o homem olha para ele como um casaco, como uma pele a ser extraída para usar em si próprio, sendo que se houve necessidade, por conta de se morar numa região fria como a Dinamarca, lá no passado, para a própria sobrevivência do homem, hoje em dia nós temos materiais sintéticos, nós temos uma indústria, uma tecnologia que dispensa de forma absoluta a morte desses animais. E foi descoberto que esses animais carregam uma mutação, alguns deles, que diminui a proteção contra o coronavírus, né? A resistência contra o coronavírus. E por conta disso, o governo da Dinamarca declarou que já iniciou, na verdade, a matança em massa de 17 milhões desses animais que são criados lá na Dinamarca para extração de pele. E a própria prática, né, de extrair pele é algo assim tenebroso de pensarmos, porque é feito com os animais vivos ainda. Então, cabe a nós pensarmos, né? Não cabe a nós, espíritas, apoiarmos um movimento desse procurando impedir que todos esses animais sejam mortos, ou procurando conscientizar para que não se usem mais casacos de pele, que daí por sua vez não vai ter uma demanda para se criar esses animais ali desde o nascimento presos em gaiolas minúsculas para depois chegar numa determinada idade e serem mortos para retirar a pele. Então é preciso que nós vejamos várias frentes em que nós podemos atuar em prol dos animais. Então não é apenas na alimentação, na abstenção da carne, do leite, dos ovos, dos produtos de origem animal. São em várias, né? Na questão dos testes em animais, procurarmos produtos que não são testados, não utilizar nada que tenha pele, couro, nada que tenha sido extraído dos animais, não comprarmos nenhum item, nenhum produto que tenha ali em seu ingrediente algum sofrimento de algum animal. E é possível fazermos isso, é possível nós começarmos a pesquisar, ir dando pequenos passos em cada dia. E no livro Memórias do Padre Germano, ele, em sintonia com o que Lázaro disse lá na Revista Espírita, ele falou assim: o homem que ama os semelhantes ama a natureza e, amando-a, adora a Deus. Então, aquela questão, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo.
E como nós estamos vendo com todas essas mensagens desses espíritos, o nosso próximo não está restrito ao ser humano. Portanto, nós precisamos amar a tudo e a todos, para que então verdadeiramente possamos amar a Deus. Então é preciso nós expandirmos o nosso amor a todos os seres da criação, para que daí sim a gente consiga, né, adorar a Deus em verdade e em espírito, como disse Jesus. Né? Adorar a Deus é fazer esse movimento de amor à criatura, amor à criação dele. Então, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos criados por Deus. E Deus espera isso de nós, que nós nos amemos uns aos outros. E o maior exemplo que nos deixou foi Jesus Cristo. Ele próprio disse: meu desejo é esse, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós estamos vivendo nessa época em que finalmente a humanidade começa a compreender que o outro é todo aquele que vive. Né? Gandhi disse: tudo que vive é teu próximo. Então a gente vê vários espíritos, vários desses baluartes da espiritualidade, trazendo essa mesma mensagem, através de várias palavras diferentes, mas o significado maior no final é o mesmo. O teu próximo é todo aquele que vive, e só é possível amar a Deus amando o teu próximo. E André Luiz, também no livro Conduta Espírita, ele diz: o respeito à criação constitui simples dever, ou seja, praticar a caridade para com um animal, para com uma planta, para qualquer ser vivo que não seja o ser humano, não constitui um acréscimo de misericórdia da nossa parte. Nós não estamos sendo mais bons que os outros por fazer aquilo, porque fazer o bem a um animal, a qualquer ser vivente, na verdade constitui um simples dever nosso. Não estamos fazendo nada demais. E não fazer isso constitui em fazer menos do que Deus espera de nós, né? Menos do que Jesus pediu de nós. Então, precisamos nos atentar a essa questão também de que muitas vezes surge esse pensamento equivocado de que fazer algo pelos animais não é tão importante, que é mais importante fazer para o ser humano, né? E André Luiz ele coloca de forma muito taxativa: o respeito à criação constitui simples dever. Então, fazer o bem a um animal, estamos apenas cumprindo com a nossa obrigação. Assim como fazer o bem para uma pessoa, estamos apenas cumprindo com a nossa obrigação. Não estamos fazendo nada demais. Então, é preciso nós reformularmos esse pensamento, né? De que a caridade é somente para o ser humano, que a caridade feita para o animal tem menor valor. Estão tudo em pé de igualdade, porque, em última instância, nós estamos aqui para evoluir através da prática da caridade, através do amor ao próximo, que é para toda a criação. Então eu agradeço a todos, agradeço a paciência, peço perdão por qualquer equívoco, estamos ainda aprendendo, e que possamos nos encontrar em uma nova oportunidade mais à frente, em comentar mais uma referência aí das tantas referências que tem na doutrina espírita sobre o amor aos animais e a toda a criação. Gratidão a todos, paz e bem.